O psicólogo me fez fazer esse teste ACE, experiência adversa na infância. Ele disse: deixa eu te fazer uma pergunta. De que você está fugindo ou indo em direção? E a ficha caiu e eu disse: eu estava fugindo do meu pai para mostrar ao mundo que eu poderia ser alguém, certo? Foi quando percebi que eu precisava trazer pessoas na minha jornada. Eu disse: não fujo mais, vou correr em direção. Não é em direção ao sucesso, é em direção ao significado. Bem-vindos ao programa Pergunte a Julie Ryan, onde combinamos espiritualidade e praticidade para ajudá-los a viver com propósito e alegria. Hoje, temos um convidado notável, Bill Murphy, empresário e atleta reconhecido nacionalmente, que compartilhará como o espírito o guiou desde uma infância turbulenta até um sucesso fenomenal. Preparem-se para se inspirar, enquanto Bill compartilha ferramentas fáceis de implementar para melhorar suas vidas. Juntem-se a nós aqui no programa Pergunte a Julie Ryan. E lembrem-se de se inscrever, comentar e compartilhar com amigos e familiares. Oi, Bill. Bem-vindo ao programa. Oi, Julie. Estou feliz por estar aqui. Obrigado por me receber. Com certeza. Você está um pouco fora do nosso campo normal, experiências de quase morte e coisas esotéricas. Sua história é cativante. O espírito ajudou você a chegar onde está agora. Pensei que seria divertido todos te conhecerem um pouco. Vamos ver como você foi guiada para a vida atual. Então, fale sobre sua história e o que está fazendo agora. Uau! Por onde começamos? A história foi que cresci em um ambiente bastante tóxico, vida doméstica. E eu sempre fui guiado, a me acovardar e ceder, ou fui motivado a mostrar a eles ou a ele que, eu valia alguma coisa. Então, foi um pouco de vai e vem com o que eu queria fazer ali, naquele ambiente tóxico. E eu acho, minha vida toda foi não ser o melhor, o mais forte, o mais rápido, o mais inteligente, a pessoa mais talentosa. E sempre foi tipo, ok, então qual é o meu dom? Qual é o meu verdadeiro talento, por assim dizer, minha paixão, E foi tipo, tudo bem, vou apenas trabalhar mais que todo mundo e mostrar a todos que eu vou conseguir. E isso tem sido uma força. E então, sabe o quê? Quando você faz coisas, a vida toda para. E é motivado a mostrar a todos e provar que o mundo está errado. Bem, quando você chega aos seus 40 e tantos anos, chega aos 50, fica exaustivo trabalhar assim. Então é preciso encontrar outra maneira. E foi o que ocorreu ao se esforçar ao máximo para superar algo. Você não aproveita a jornada. Você só corre contra a parede e há muitas pessoas que você derruba do outro lado estão do seu lado. E então, isso se tornou um problema. Então, você tem sido constante. Diálogo interno tem sido uma batalha constante para encontrar. Encontrar o quê? Quais maneiras posso aproveitar a jornada para conseguir o que quero e realizar coisas? Qual é esse diálogo interno? De onde você acha que isso vem? Você cresceu em uma casa religiosa ou onde a espiritualidade e valores religiosos eram ensinados? Era católico irlandês. Não praticante e não era muito praticante. E, meus avós, sempre iam às missas de sábado e jantavam depois. Isso era meio que a coisa deles. E quando eu ficava lá, era o que fazíamos, como netos. Mas em casa, não era bem assim. Não era uma prática, mas alguns dos estereótipos que seguem.
O jantar precisava estar na mesa às 17h todas as noites. Era meio que uma dessas coisas. E era antigo, a moda antiga, bárbaro. Maneira de agir. E o que eu acabei fazendo, Julie, foi tentar ficar fora de casa o máximo possível, porque não era. Não era o abuso físico, porque o abuso físico era tolerável. Tipo, eu aguentava as surras. Era a humilhação, o ridículo, o, desculpe, com licença. O ridículo sabe, você não é bom o suficiente. Você não é digno. Isso era a parte que me pegava e nunca sentir-se bom o suficiente. Então, eu costumava me perder com amigos. E, sabe, muitos deles eram religiosos. Sabe, muitos dos meus amigos, os pais deles eram meus, professores de catecismo na igreja, estudo bíblico, ou faziam, sabe, qualquer coisa. E então, todos eram coroinhas. Então eu pensei, vou ser coroinha. Isso me tirava de casa. Então, quando não estava jogando, ia para a igreja. E então eu pensei, espera um segundo, podemos ganhar dinheiro servindo em funerais, saindo da escola, para ser coroinha em um funeral ou em um casamento. Então, servia para esse propósito. Mas eu só me senti verdadeiramente conectado espiritualmente ao me aproximar mais dos professores de catequese. Alguns membros do clero também se tornaram próximos, e então me tornei mais religioso ao avançar. Mas foi mais uma fuga. Foi mais espiritual do que religioso, me parece. E você estava sendo guiada que aquele era um lugar seguro para você estar, e isso te tirou de casa. E você estava sendo guiada a começar a ver seu próprio brilho no sentido de, ei, podemos ganhar dinheiro com isso e é seguro. E seu trabalho, combinando todas essas diferentes variáveis para montar algo que estava te servindo de várias maneiras, isso é orientação espiritual. É assim que funciona. Sabe, não é como se você estivesse na cama e São Pedro aparecesse ao pé da sua cama e dissesse, agora Bill. Ou São Patrício Irlandês, agora Bill. Você faz isso, isso, isso e aquilo. E então isso vai acontecer e tudo mais. Não é assim que funciona. Você tem um pensamento e então você o segue. E depois isso leva a outro pensamento. E você segue esse e assim por diante. É assim que você está sendo guiada. Qual é a sua definição de sucesso? Eu acredito que todos nós somos capazes de mais do que imaginamos. Quando você define e alcança seus objetivos, isso pode ser modesto, mas ainda é um sucesso modesto. Mas o que realmente busco é significado. Quando alcançamos nossos objetivos, sim, há um sabor de sucesso, mas o significado é quando você pode. Sucesso é pessoal, mas, ao alcançar o significado, você impacta e ajuda os outros. Então, como posso fazer a diferença na vida de alguém? Isso vai além. Vai além do sucesso? Eu acredito. Assim, busco o sucesso. Porque todos podem alcançar seus pequenos objetivos sempre. Sim, e você disse que ia mostrar para ele. Seu pai, talvez ele estivesse te dando um tempo difícil em casa. E então você ia mostrar para ele, mas foi satisfatório quando conseguiu as coisas que iam mostrar e ele te reconheceu? Não realmente, foi muito hipócrita. Sabe, você leva bronca por não tirar notas A e B na escola, ou pelo comportamento. E, ainda assim, suas notas são abaixo da média ou na média, e você é punido por isso. Mas não muda. Não há representação na noite de reunião de pais e mestres. Nunca. Sabe, é como, ou os, todos os jogos, todos os outros, sabe? Futebol, beisebol, jogos. Sabe, não há.
Não há representação lá. Você olha nas arquibancadas quando é criança e não vê seu pai, sabe? Você não vê seu pai ou sabe lá, mas era assim. Mas esperavam que você desse o seu máximo em tudo que fazia. Mas então não havia ninguém lá para te dar um aceno de reconhecimento. E então isso foi bem difícil. E então quando eu digo, sabe, eu vou mostrar a ele, foi. Então não me desviei do caminho errado. E vou compartilhar com você, Julie, quando cheguei aos 40 e poucos anos. E lembre-se, eu disse que fiz de tudo, sem reconhecer a jornada. Bem, eu provavelmente machuquei muitas pessoas. E quando em 2019, eu tive o melhor ano nos negócios. Ganhei mais dinheiro. Realizei Ironmans, maratonas, faixas pretas em artes marciais. No papel, você diria, esse cara é tão bem-sucedido. Ele está no topo do mundo. Bem, em 2019, eu terminei em novembro, concluí o Ironman na Flórida. Uma semana depois, me internei em uma clínica de aconselhamento psicológico, no Arizona, em regime intensivo, porque sabia que estava deprimido. Por 48 anos, nunca usei a palavra deprimido. Nunca revelei a ninguém, não era permitido. Nunca chorei. Não havia compartilhamento porque fomos ensinados a esconder, reprimir, segurar, não mostrar nada, certo? Foi aí que percebi que não posso provar que todos estão errados. Eu preciso fazer isso. E contar com o apoio das pessoas lá. E jamais esquecerei o clínico. O psicólogo me fez fazer um teste chamado teste ACE, Experiência Adversa na Infância. E você fica pensando. Então, fiz o teste e ele olha para mim, dizendo: você deveria estar morto ou na cadeia com base nos resultados. Caso contrário, muitas pessoas recorrem a drogas, álcool, jogos de azar, vício em comida, pornografia, violência, abuso de drogas, alcoolismo, seja o que for, e a lista segue. E ele disse: você é um workaholic. Ed disse, deixa eu te fazer uma pergunta. Do que você está fugindo ou correndo atrás? E a ficha caiu, e eu disse, tudo. Que eu tenho fugido. Minha vida inteira, eu tenho fugido. Do meu pai, para mostrar ao mundo que eu poderia ser alguém. Certo? E foi aí que percebi que, com mais intervenção terapêutica, eu preciso incluir pessoas na minha jornada. Quando falamos de sucesso, é essencial trazer pessoas junto, obter sua permissão e pedir: você se importa se eu dedicar tempo a este evento? Posso desistir? Posso sacrificar? Você vai ficar bem com isso? Em vez de esperar que todos façam isso? E quando eles fizerem, você pode trazê-los na jornada. E é muito mais doce quando você pode ver as cores e sentir o cheiro das rosas e todo o caminho até a linha de chegada. E celebrar com pessoas que te amam e te apoiam. E eu sempre tomei isso como garantido. E então, quando eu estava fugindo, eu disse: não estou mais fugindo. Eu vou correr em direção. Não é em direção ao sucesso, é em direção ao significado. Sim. Você tem sua própria família agora? É casada? Tem filhos? Sim, meu filho faz 24 anos hoje, dia da mentira. Ah, parabéns. Sim. Minhas filhas têm 20 e 18. E aposto que você as cria de forma bem diferente de como foi criada, talvez no extremo oposto do espectro.
Ah, é tão interessante você ter dito o oposto, porque eu sempre disse, eu serei o oposto. Mas foi aí que comecei a perceber que nem tudo era oposto. O que acabei fazendo, Julie, foi dizer, vou ser o oposto do meu pai. E o que isso significava era, quero dizer, eu vou dar. Você vai praticar esportes, e eu vou te treinar nos seus esportes. Eu vou aparecer e estar presente. Vou apoiar suas escolas, e você pode ir para escolas particulares, ter aulas, ir às clínicas, fazer todas essas coisas divertidas que eu nunca tive. Ou foi fornecido. E eu farei isso por você, porque é algo que não tive. Quero que tenha. Mas onde errei, e é aqui que evoluí nos últimos anos, é que ainda estava no modo de estou provendo para você, então você me deve. E ao chegar em casa, às 6 ou 7 da noite, após um dia de trabalho, vou para o escritório e a TV está alta. Saio gritando, abaixe essa TV, vá para o seu quarto, saia de casa, vá lá fora. Foi aí que eu estava replicando e duplicando alguns desses comportamentos. Mas eu estava na minha mente sendo um pai idiota, porque eu estava fornecendo e fazendo coisas que ele não fez. Demorou um pouco para perceber isso. Aquele homem. Isso não é o que nossos filhos precisam ou querem ouvir. Isso não é amor. Sabe, claro que somos humanos. Vamos perder a cabeça de vez em quando, mas era uma expectativa que eles ficassem quietos, era uma expectativa que eles servissem de certa forma, sabe meu trabalho, porque estou provendo. Então, isso era o hipócrita de que falamos antes. O hipócrita meio que me seguiu um pouco, e eu tinha um pouco disso, e tive que deixar isso ir. E então, é constante seguir trabalhando nisso. Bem, é por isso que estamos aqui, para criar. Sabemos que ao identificar o que não queremos, conseguimos criar o que desejamos. Sua referência foi suas experiências de vida na família em que cresceu. E então, você segue criando e continuará. Lidamos com isso, acredito, eternamente, pois todos estamos aqui para criar uma vida de alegria e para dar amor. E então, o que acontece? Fazemos isso a vida toda, estamos criando diariamente, e então morremos. E o que acontece? Vamos para o céu, criamos nossa próxima vida para experimentar e explorar. Assim, criar nunca cessa. E as pessoas dizem sim, mas eu preciso ter uma dicotomia tão grande entre os momentos realmente bons e os realmente ruins? Bem, é um motivador. Com certeza. Olhe para você. Existem algumas escolas de pensamento, Bill, que dizem, e eu concordo com isso, após muitos anos refletindo sobre tudo isso, que escolhemos onde, quando e para quem nascemos, para que nossas vidas possam ter uma trajetória básica que nos permita experimentar e explorar o que nosso espírito deseja explorar. Quando ouvi isso pela primeira vez, pensei, isso é um monte de bobagem. Por que eu escolheria isso? E então? Eu vim de uma boa família. Quero dizer, eu disse, certamente houve alguns obstáculos pelo caminho, como todo mundo tem, mas nada como o que você passou. E ainda assim, eu acho que essa afirmação ressoa comigo e nos motiva. Onde você estaria? O que você estaria fazendo se tivesse nascido em uma família diferente? Você consegue ver que, neste estágio da sua jornada, que talvez você tenha escolhido esses pais para que pudesse chegar onde está agora nas realizações que você está descobrindo no caminho? Bem, eu acho que você foi trazido até mim porque eu estava pensando em uma palestra que farei para minha antiga escola, abordando desafios difíceis que enfrentei lá. O que limitou minhas oportunidades na faculdade devido à necessidade de trabalhar. Nós temos uma. Sabe, eu tenho uma palestra sobre a bolsa de estudos que oferecemos para um formando ir para uma faculdade local que frequentei. Eu era um estudante que viajava e não podia jogar futebol, um sonho meu, mas tinha que trabalhar sem ajuda.
eu não tinha ajuda. O apoio da família e a ajuda financeira. Foi bem difícil conseguir, mas eu não acho que trocaria as coisas horríveis que passei por nada, porque sinto que isso me permite fazer uma diferença ainda maior no mundo para retribuir. E é aqui que quero chegar. Lembra que falamos sobre isso, Julie, sobre ser o oposto? E eu fui criado que se você desse $1 a alguém, não importava quem fosse, você estava fora. $1 não dê. Isso é uma coisa ruim. Então, levou um tempinho e aí podemos voltar à palavra sucesso. Quando comecei a perceber um pouco de sucesso nos negócios, com algumas conquistas e ganho financeiro, fiquei assim. Precisamos apoiar algumas causas para fazer a diferença. E, então, sendo criados em um ungiving, um ambiente familiar rígido, ele me ensinou a sempre querer dar e fazer a diferença. Então, tudo que eu faço agora que estamos tendo um pouco de sucesso aqui, é tudo sobre tentar retribuir e fazer a diferença. E estou em alguns conselhos de administração fazendo algumas coisas de caridade. Comecei minha própria organização sem fins lucrativos e algumas coisas onde eu quero fazer a diferença. E se eu não tivesse sido criado assim, eu não acho que eu teria feito tanto impacto até agora, porque isso faz parte de fazer o oposto do que era certo e errado no fundo do meu coração. Eu acredito que, seja de uma perspectiva espiritual ou religiosa, o dízimo consiste em doar os primeiros 10% dos seus ganhos. Bem, e se você tentar analisar isso um pouco, levar para a casa de Deus, para a igreja, para onde quer que seja, onde você pratica sua fé. Mas eu meio que dei um passo diferente. E espero ser perdoado, mas eu dou e eu dizimo. Onde eu recebo minha nutrição espiritual, certo? E então, minha nutrição espiritual é ver essas crianças que realizam um desejo com essas doenças críticas que não têm escolha, a não ser lutar e enfrentar sua batalha. E então, levá-las para a Disney e assistir, não importa o que esteja acontecendo, seja a quimioterapia, as cadeiras de rodas, os andadores e suas cabeças raspadas e suas camisetas tie-dye com suas famílias. Quando você vai à Disney e vê essas crianças do Make-A-Wish e suas famílias, não importa se tem 1 mês de vida ou 100 anos de vida, as famílias estão sorrindo de orelha a orelha, criando memórias que não teriam tido. E então poder fazer um pequeno impacto e ajudar com algumas dessas coisas. Isso é meu dízimo. Parte do meu dízimo é retribuir ao lugar de onde você obtém sua nutrição espiritual. E então, é isso que realmente me impulsiona do sucesso para a importância mencionada antes. Sim, bem, isso é lindo. E sabe, aqueles 10% da sua renda. Aquele jogo foi originado por humanos, precisando manter as instituições funcionando. Sabe, você acha que Deus desceu e deu a Moisés uma tábua que dizia, dê 10% da sua renda primeiro? Não, não deu. Mas tudo o que podemos fazer, realmente, no final do dia, é enviar amor. E há muitas maneiras diferentes de enviar amor, porque não podemos controlar os pensamentos de ninguém. E ninguém pode controlar nossos pensamentos. Quando você estava passando por momentos difíceis quando criança em casa, bem, você pode ter sido espancada, mas pode ter estado pensando sobre qual foi o último touchdown do time de futebol americano do colégio enquanto estava sendo espancada. Sabe, eles não podem controlar,
Ninguém pode controlar seus pensamentos. Eu quero explorar um pouco sobre como você se sente levada a fazer as coisas, aquele espírito comunicando com você, colocando ideias na sua cabeça, e eu quero saber como isso se sente e como isso funciona para você. Você simplesmente tem uma ideia e depois vai explorá-la, ou pode nos explicar o que acontece quando você tem uma dessas ideias. E você consegue perceber quando é uma ideia que terá um grande impacto em você e nos outros? Eu costumo ter ideias com frequência durante minhas manhãs, ou nos treinos, exercícios, corridas longas, pedaladas longas, nados longos, entre outros. Durante esses momentos, surgem ideias incríveis que faço questão de anotar e posteriormente implementar. Foi assim que escrevi o livro, utilizando todas essas anotações como base. Além disso, reflito sobre minha depressão e como as coisas se manifestam, o que contribui para que essas ideias surjam em minha mente. Quando está participando em treinamentos e exercícios e coisas assim, sua dopamina, adrenalina e suas endorfinas estão realmente em alta, certo? Ou mesmo se você estiver em uma caminhada na natureza, como você faz? Então sua clareza, as coisas simplesmente vêm, e eu sinto que você consegue, se você conseguir aproveitar essa paisagem, você consegue trazer algumas dessas ideias. E, sabe, para mim, essas são minhas melhores ideias. Eu quero voltar. Você mencionou algo dentro da pergunta sobre enviar amor. E parte dessas ideias vieram. Eu estava tentando entender algo. Por pior que tenha sido minha criação, eu disse que nunca trocaria isso por nada. E essa é a verdade. Por pior que tenha sido, eu nunca, jamais desejei ter os pais de outra pessoa. Você falou sobre isso. Eu nunca desejei ter a família de outra pessoa. Mas eu queria aprender com eles. Eu queria entender a dinâmica e o que estava acontecendo naquelas casas. Então, o primeiro capítulo, e isso veio com algumas dessas ideias. O primeiro capítulo do meu livro se chama Negócios Inacabados. E os negócios inacabados são duas partes, e uma delas é: se você foi injustiçado, se algo aconteceu, se passou por uma experiência traumática, antes de tudo, perdoe a si mesmo. Somos tão duros conosco. Ouça nosso diálogo interno. Somos cruéis, certo? Perdoe a si mesmo. E então, se sente injustiçado por alguém ou algo, ou por alguma coisa. Perdoe essa pessoa ou pessoas. É difícil. É um processo. Mas envie para essa pessoa perdão, certo? E então, se você puder, dê um passo adiante, e isso é realmente difícil. Mas envie amor e bênçãos, porque o que isso faz por você é liberar toda essa angústia e energia ruim. E te liberta. Porque o que eu ouço das pessoas, muitas vezes é: aquele desgraçado me prejudicou. Eles vão pagar. E sabe, o que você está criando no universo? Você está criando algo ruim. Você não está criando um mau momento para eles, você está criando para si mesmo. Porque você está segurando isso, primeiro de tudo, doença. E então as emoções que vêm com isso, a raiva, o ressentimento, a hostilidade. E você falou sobre, Julie, você falou sobre criar, certo? Se você está com raiva e chateado e sente isso no fundo do estômago e só quer ser a vítima porque foi prejudicado, ok, justo, sinta esses sentimentos. Mas se você não vai se livrar deles e vai deixá-los girar e ciclar, você vai adoecer, você vai ficar doente. Mas onde você pode criar? É quando você consegue liberar isso e deixar isso ir, e enviar essas bênçãos. E agora pode, você, ser grato pelas suas próprias bênçãos. Suas bênçãos são gratuitas, certo? Amor, felicidade, o ar que inspiramos, o teto sobre nossas cabeças, nossa carreira, seja o que for. E então,
Quando você consegue ter essa gratidão acontecendo, estou alegre por esta criação, estou amando esta criação, estou feliz, estou em paz, estou em êxtase, tenho entusiasmo pela vida. É aí que você pode criar. Mude sua fisiologia dentro do corpo. Se livrou da angústia e parou de colocar no estômago onde realmente se sente mal. Que tal isso? Eu me sinto mal por causa do que aconteceu. Eu me sinto mal por causa dele ou dela. Eu me sinto mal. Bem, você está se fazendo mal e guardando isso, libere. Isso vai mudar sua fisiologia. Quando você pode deixar ir e abençoar, cara, isso muda tudo. É aqui que você cria. Você cria desse nível. Bem, o que você descreveu é como a energia funciona. As emoções são um sistema de GPS interno com o qual nascemos. Algo neutro ou bom é uma vibração alta, geralmente verdadeira. Coisas ruins são sempre baseadas no medo, uma vibração baixa. E isso parece ruim. Quando nós, humanos, vivemos em um universo atraente, no seu ponto você está correta, e eu concordo. Quando se sente mal, atrai mais coisas ruins. Quando se sente bem, atrai coisas boas. Às vezes dizem que é simples demais. Bem, foi feito para ser simples. Nós complicamos as coisas. E você leva direto à minha próxima pergunta. Porque todos nós somos programados para sermos vítimas. O que é isso? Eu entendo que estamos sempre programados para o medo, porque isso nos ajuda a sobreviver como humanos, mas é algo que precisamos aprender, e obviamente você aprendeu, e muitos de nós também, que podemos criar ou podemos ser vítimas. Por que as pessoas são programadas para serem vítimas? E essa tem sido a sua experiência, que a maioria das pessoas é? Sim. É fácil. É fácil. É fácil reclamar. É fácil culpar. É fácil evitar desafios, certo? Então, o que fazemos? Fazemos papel de vítima. É mais difícil dizer, sabe de uma coisa? Vou me levantar e vou dar uma caminhada, ou vou correr, ou vou competir aqui, vou fazer isso, vou fazer ligações extras. É mais fácil sentar e dizer, sabe de uma coisa? As taxas de juros estão muito altas. Não há casas disponíveis. As pessoas não atendem minhas ligações. Ninguém quer conversar comigo. É fácil culpar as circunstâncias e condições. Por que não fazer o trabalho mesmo assim? Autossabotar-se é uma maneira de chamar a atenção para si mesmo. Quando nos autossabotamos, é ao acessar as redes sociais e deparar-se com desabafos, como por exemplo, X reclamando das ações de fulano e alimentando expectativas sobre os desfechos. E você vê esses desabafos que continuam por parágrafos e parágrafos. Você pensa, bem, antes de mais nada, vergonha minha por ler isso. Eu não deveria estar lendo esses desabafos. E, sabe, aí você olha os comentários. E são pessoas dizendo, sinto muito, ou eles vão pagar por isso. E então você apenas trouxe sua tribo de negatividade para te derrubar ainda mais, e para que eles se afundem em seus próprios problemas e circunstâncias. E você está apenas girando essas rodas cada vez mais. Você não vai sair disso porque não quer que sintam pena de você. Então tem que deixar isso de lado, tem que mudar. Com quem vai andar? Com quem vai falar? Guarde os desabafos para você, certo? Procure processar isso em outro lugar. Resolva suas questões na terapia ou em um diário. Se expor para que outros fiquem para baixo só cria mais problemas. Bem, e eu acho que a natureza humana foi decifrada pela mídia porque se sangra, lidera. Algo com uma manchete realmente controversa ou provocativa sempre vai gerar mais cliques e mais visualizações na TV do que algo que nos faz sentir bem. E então, é quase uma coisa inata, eu acho, que temos que aprender. Ok, eu posso ser uma vítima ou eu posso ser uma criadora. E é uma escolha. Você concorda com isso? Sim, com certeza. É sua escolha. São as escolhas que faz.
Você chegou a um ponto, Bill, em que consegue ter compaixão pelo seu pai? E onde estava sua mãe nisso tudo? Conseguiu ter compaixão por ela também? Yeah. I don't. Eu não guardo rancor, lembra? Essas são as bênçãos, certo? Eu poderia facilmente ter rancor do meu pai. E eu o confrontei e conversamos e ainda o vejo nos feriados e, sabe, eu só pedi a ele, sabe? Seja um bom avô para meus filhos. E sabe, ele tenta o melhor que pode, eu acho, com em que espaço ele está. Minha mãe, eu acho, bloqueou tudo, porque eu nessa história, essa é uma história real, Julie. Eu liguei para minha mãe. Lembra que eu te disse que me internei em um intensivo? Eu liguei para minha mãe e tivemos que fazer uma coisa. Chama-se ovo do trauma. E era para ser tipo, você começa pré-verbal. Eu tipo, não lembro de nada. Eu não conseguia lembrar de nada. Antes dos 5 anos. Eles querem que a gente vá abaixo. Dos 5 anos. E eu tipo, realmente não lembro de nada. Liguei para minha mãe e eu tipo, mãe, papai era um idiota. E eu sei que ele fez todas essas coisas horríveis. E o físico e a humilhação e todo tipo de coisa. Eu disse, você sabe o que ele fez? E ela disse, eu realmente não me lembro. Eu não consigo lembrar o que ele fez. E sabe, então, eu pensei, tudo bem, eu preciso lidar com esse trauma de novo. Vou descobrir. E então, eu desligo. 10 minutos depois, ela me liga de volta, chorando histericamente. Eu mal entendia o que ela dizia. Ela estava tipo, não acredito, fui uma mãe ruim. E não, eu não estava lá. E ele fazia isso e fazia aquilo. E ele costumava te prender no berço para você não sair. E ele basicamente te afogava para te fazer parar de chorar. E ela continuava falando sem parar. Ela dizia, eu costumava gritar com ele para parar. E tudo isso começou a desabafar. E isso me disse que ela guardou tudo. Como se ela não quisesse. Ela não queria. Ela não queria sentir isso. Ela não queria ver isso, reviver isso. E ela disse, eu fui uma mãe ruim, entende? Minha mãe vive indiretamente através dos filhos e netos. Como ela faria? Ela poderia estar de cama agora, ou no hospital, e ela encontraria uma maneira de vir te ver se você precisasse de ajuda. Tipo, ela só quer fazer o bem para todos os seus filhos e netos. E então, tipo, isso foi ela deixando de lado algumas coisas. Ela não queria acreditar, então nós tivemos que, inventar essas coisas, mas sem ressentimentos contra ninguém. E então, o que isso faz? Se eu continuasse a segurar, não continuar, se eu estivesse segurando ressentimento e raiva e hostilidade, e onde isso me levaria? Eu não sou livre. Não há liberdade nisso. Para ser livre, é preciso deixar isso para trás. Eu concordo, e isso me faz pensar, o que eram eles? O que passaram quando crianças? O que eles e seus ancestrais, pois é multigeracional. O que você está fazendo é quebrar o ciclo. Então, ao ajudá-los a se curarem, você está auxiliando os ancestrais deles a se curarem, bem como suas futuras gerações, seus filhos e netos, a lidar com essas questões, o que é conhecido como cura ancestral. Esse processo é fascinante do ponto de vista energético, pois ao compreender as motivações por trás das ações, é possível estabelecer conexões telepáticas com os parentes e identificar padrões recorrentes. Os irlandeses foram vítimas de abusos por várias gerações, carregando todo esse sofrimento em seu DNA, mesmo ao buscar uma vida melhor na América. E esse é o único ponto de referência deles, porque muitos não eram bem educados. Então, você teve o privilégio de ser educada e teve o privilégio de saber que podia criar algo diferente. E parece que você está fazendo um bom trabalho nisso e continua a fazer isso. Mas acho fascinante vir de um lugar de admiração e compaixão e dizer, ok, o que eles passaram que os fez agir assim? E é tudo medo.
Tudo baseado no medo. Sua mãe escondeu tudo por medo, tenho certeza. Estou supondo para garantir a segurança dela, de vocês e provavelmente por medo. Se ela o enfrentasse, ele poderia abusar ainda mais de vocês e dela ao mesmo tempo. Sim, isso era muito possível. Era a coisa verbal, sabe, entre meus pais. Não é como se eu não tivesse presenciado. Eu não presenciei abuso físico, doméstico. Era tudo. Era humilhação. O que, sabe, até certo ponto pode ser pior. Mais duradouro, sabe? Bem, não há hematomas. Quando crianças, Julie. Quando éramos crianças, nossos amigos. Era meio que uma piada. Assim crescemos. Sabe, tipo, eles nos davam uma palmada no bumbum, né? Por chegar tarde em casa ou algo assim e... Eu não queria ser o Murphy. Ele leva palmadas, e é punido, e ele. Não o vemos por 2 semanas, e, sabe, o pai dele é duro, sabe? Era esse tipo de coisa. Então, era assim. Sim, é só como era, sabe? Isso provavelmente vem de muito, muito tempo atrás, gerações atrás. Sim, sim, sim. Foi assim que nos ensinaram. E sabe, os irlandeses, você entra na fome da batata, guerras e outras coisas, e então você entra nos celtas e todas aquelas culturas antigas aniquiladas por suas crenças. E é. É verdadeiramente fascinante quando você retrocede no tempo e percebe onde tudo teve início. Acredito que os irlandeses, como Ryan, possuem uma ligação especial com a magia, simbolizada pelo arco-íris, o pote de ouro, fadas e leprechauns. Esses elementos surgiram para aliviar as lutas e sofrimentos. Em todas as culturas, encontramos elementos semelhantes, como amuletos da sorte. O leprechaun é um exemplo encantador disso. Mas que nojo, hein? É nojento, mas não era aos 5 anos. Sabe, era bem legal naquela época. Sim. Ótimo marketing. Quero dizer, Ótimos exatamente. marqueteiros, certo? Exatamente. Quais são algumas ferramentas básicas que qualquer pessoa pode usar para melhorar suas vidas? Eu sei que você ensina essas coisas. Pode nos dar apenas algumas. Algumas coisas básicas que as pessoas podem usar para melhorar suas vidas? Sim, é importante manter uma rotina saudável. Acordar cedo, ir para a cama cedo e substituir maus hábitos são essenciais. Treino muitas pessoas e ver o sucesso delas com hipotecas, imóveis, é realmente incrível. Tipo, eles precisam de 2 a 3 taças de vinho ou 3 a 4 cervejas, 4 a 5, 6 cervejas todas as noites. E é tipo, mas você está dizendo sim, você está tendo sucesso no negócio, mas está perdendo seus treinos. Você está perdendo. Você está acordando tarde e jogando um jogo de reação em vez de ser proativo. Ajuste suas rotinas. Sempre tente acordar mais cedo, ir para a cama mais cedo, começar e terminar seu dia e trocar hábitos. Então talvez seja comer antes de dormir, beliscar, ou outras coisas que você queira mudar, sabe? Trocar seus maus hábitos. Sabe de uma coisa? Eu vou desistir de doces por 30 dias e substituir por lanches saudáveis, garantir uma rotina de 30 dias com exercícios diários, dormir mais cedo e evitar maratonar Netflix. Trocar hábitos, ter essa rotina, dentro dessa rotina, isso é meu consolo. Assim, minha rotina é, eu acordo cedo antes de todos. Eu escrevo no diário, eu oro, eu leio as escrituras, eu faço meu treino diariamente, todas as manhãs, geralmente antes de todos acordarem. Dessa forma, não estou reagindo ao mundo, nem ao dia, mas sendo proativo. Quando as coisas vêm até mim, tenho construído uma fortaleza para enfrentar adversidades, desafios e o que mais vier. Sabe? Estou preparado, já fiz meu treino. Já fiz minha sessão de oração, já fiz. Meu diário. Fiz o que me fortaleceu. Construiu a base para hoje.
para o que a vida trará. Assim, a rotina é crucial. Nos hábitos. São ótimas ferramentas. Isso é algo que os conselheiros de luto dizem às pessoas que perderam um ente querido e estão enfrentando dificuldades com o luto. Voltar à rotina. Pessoas, bebês, crianças pequenas e adultos prosperam com rotinas. Você já refletiu sobre o impacto das decisões diárias? É aí que a rotina entra, ou há mais que você pode expandir sobre o poder das decisões diárias? Você sabe nossas escolhas. Você sabe quais são nossas escolhas. Estamos fazendo boas ou más escolhas. Tipo, se você está comprometido e sacrificando coisas, quanto você quer isso e o que precisa desistir? Então é tipo, não. Não tome uma decisão ruim. Tipo, estou no meio de treinar para um Ironman em menos de 30 dias e não vou beber álcool, mas ontem a família toda estava tomando vinho e eu queria um pouco. Essa escolha de beber, eu teria me arrependido hoje e estou feliz por não ter feito isso. Comprometa-se com suas decisões e escolhas diariamente, porque você precisa disso. Se continuar caindo e caindo. E caindo nas coisas que vão te afastar dos seus objetivos, você não vai alcançá-los e depois vai justificar por que não conseguiu. Então, é importante que você tome as decisões e escolhas certas, todos os dias. Você fala sobre 9 princípios para ajudar as pessoas a superar adversidades. Pode nos dar uma prévia? Sei que está em seu livro, mas poderia destacar alguns princípios que acha úteis para todos? Sim, os assuntos inacabados. Este é o primeiro capítulo. Falamos um pouco sobre isso. Trata-se de perdoar a si mesmo e aos outros, e enviar bênçãos. A segunda parte, dos assuntos inacabados, vivemos com arrependimentos. Eu queria ter feito isso naquela época. Eu queria ter feito isso. E uma das coisas é, se há algo que gostaria de ter feito. Talvez você esteja um pouco maduro e velho demais para fazer isso agora, mas há uma versão de algo que você pode fazer? Tipo, eu deveria ter sido um dançarino. Sabe de uma coisa? Talvez vá fazer algumas aulas. Talvez vá se inscrever em algumas coisas de dança para tentar. Talvez eu devesse ter praticado esportes no ensino médio ou na faculdade, mas não fui tão bem. Quem sabe eu possa retomar as corridas ou algo do tipo. Não é tarde para tentar. Também queria ter tocado um instrumento. Por que não fazer aulas e aprender a tocar? E sobre a arte, eu era talentoso, mas nunca me envolvi. Experimente uma aula de cerâmica. Há coisas que você gostaria de ter feito e ainda pode fazer versões delas. Isso é um negócio inacabado que pode amenizar o impacto de qualquer arrependimento. Arrependimentos que você está vivendo. Isso é, você sabe, isso é. Capítulo 1 que falamos sobre construir a rotina e construir sua fortaleza. Isso é crucial. O poder. O superpoder da positividade. Estávamos falando sobre emoções e sentimentos. Se deixarmos as emoções negativas nos dominarem, é difícil criar. O superpoder da positividade ajuda a estar no modo de criação. Quando você se sente uma vítima, precisa sair desse sentimento difícil, seguir em frente e alcançar um lugar de emoções elevadas, onde estão o amor, a alegria, a paz, a felicidade, o entusiasmo e o prazer pela vida. É aí que você pode criar a vida que deseja. Discutimos sucesso em busca de significado. Você pode ter todo o sucesso que desejar, mas quando começa a considerar seu legado, quem está observando? Seus filhos, sua família, seus colegas? O que está fazendo para causar impacto e deixar este lugar, tornar o mundo melhor?
So Comece a pensar no que pode fazer para deixar esse legado. E acho que há alguns princípios discutidos. Certo. Obrigada por isso. Como as pessoas podem saber mais sobre você, seu trabalho e sua filantropia, e também sobre seu livro? Conte-nos mais. Sim, o livro é Prosperando na Tempestade, com 9 princípios para superar qualquer adversidade. E o site é strivingthestorm.com ou thebillmurphy.com. Lá você pode descobrir mais sobre mim e nossas atividades, incluindo blogs e podcasts. Alguns dos nossos compromissos de fala estão lá e algumas das coisas que fazemos. Certo. Última pergunta antes de eu deixar você ir, Bill. Por que acha que encarnamos? Eu acredito que reencarnamos para trazer uma versão aprimorada deste mundo. Apesar dos obstáculos, a evolução persiste e a sociedade melhora constantemente. Observe a longevidade e o envelhecimento. Fomos devastados por doenças antigamente e ainda assim vivemos mais. Cada geração vive um pouco mais. Então, como você pode viver uma vida produtiva não só para si, mas para os outros? Boa resposta. Muito bem, pessoal. É isso por esta semana. Obrigada, Bill, por se juntar a nós e compartilhar um pouco da sua sabedoria. Parabéns por ter superado todos esses desafios na sua vida e continuar a fazê-lo. E então compartilhar sua sabedoria conosco, pessoal. Enviando muito amor de Sweet Home, Alabama. E de Massachusetts também, onde Bill está. Nos vemos na próxima. Obrigado. Para mejorar tu viaje espiritual, haz clic en uno de los videos a continuación. Suscríbete, comenta y comparte con tus seres queridos.